Bom dia, esse é mais uma tela com a Levante. Estou aqui com o Rafael Bevilacqua, o nosso estrategista-chefe. Bom dia, pessoal. Bom dia, falar aqui de ações e de mercado. Rafa, qual que é o primeiro destaque aí macro que você tem hoje no mercado? Vamos lá, acho que quem está acompanhando aí os noticiários está vendo já jornais falando de uma redução do PIB para 2018, né? A gente falou muito disso na semana passada, da questão da greve, né? A greve impactou a atividade, né? Foram 10 dias parados. Além disso, a normalização ainda não está completa, né? A gente vê tipo, fila, impostos, tem imposto que não tem combustível, as pessoas, muita gente não trabalhando ainda, né? Então, assim, esse impacto ainda tem impacto para acontecer na economia ainda até semana que vem, que é provavelmente quando as coisas vão estar mais sob controle. Então, isso vai impactar no PIB, com certeza. A gente já vê uma mudança aí. Na semana passada, a gente viu o Focus, né, que mede a expectativa, jogando já para 2,30 e muitas matérias hoje falando de 1,5. Acho que 1,5 já é um pouco exagero, mas provavelmente vai ficar muito mais próximo de 2 aí a atividade nesse ano. A gente teve um dado bom, né, na quarta-feira, se eu não me engano, que foi o dado do PIB aqui, que veio acima do esperado ainda, mostrou uma alta... Primeiro trimestre, né? Primeiro trimestre, mostrou uma alta de 0,40 no primeiro TRI. Surpreendeu, né, as expectativas, as estimativas, mas dado que viu o que aconteceu nesse mês, o segundo trimestre com certeza vai ser fortemente impactado. É uma grande pena para a retomada econômica que isso tenha acontecido. Outros pontos, né, o que está acontecendo. Ontem o mercado estava fechado, a bolsa lá fora teve um dia um pouco negativo, a gente tem as negociações das ADRs, né, no índice Brasil Titan, isso mostrou uma baixa de 0,03, praticamente nula. Ontem o Trump falou de querer tributar novamente metais vindo de Canadá, União Europeia, México, gerou algum estresse. Mas o que estava um dos pontos no mercado global que trouxe muita incerteza nos últimos dias, né, foi a questão da Itália, né? O primeiro-ministro anunciou a dúvida se conseguiria formar um governo de coalizão ali, não, ou não. E ontem à noite os dois principais partidos anunciaram um pacto aí, uma união para formar um novo governo. Isso ajudou bastante os mercados, está ajudando, né? Então, se a gente olha agora, por exemplo, os principais índices lá fora, o Eurostoxx, que é o principal índice, né, da Europa, está subindo quase 1,5%, Europa e Itália subindo 2,5%. Então, um dia positivo. Aí do lado dos Estados Unidos saiu o payroll, né, que é a geração de emprego na economia americana. E aí, só para bater o número aqui com vocês, o dado veio bom, veio acima do esperado. A taxa de desemprego caiu para 3,8, o esperado era 3,9, e a geração de emprego no mês de maio ficou em 223 mil, enquanto o mercado esperava 190. Então, um dado positivo para a economia lá. Você deve jogar a Treasury, ficar comportada, isso é boa notícia, né, Rafa, do mercado emergente. Então, a Treasury deve ter algum impacto, né? Mas a gente tem dois impactos, né? A gente viu a Treasury de 10 anos cair muito essa semana por causa da Itália. Então, a Treasury estava acima de 3,10 ali, ela voltou para 2,75, com o risco soberano ali nos países europeus, acaba tendo um fluxo ali. Então, hoje, acho que esse dado um pouco melhor mostra que a economia americana está aquecida, porém com esse risco um pouquinho maior, a Itália acaba equilibrando, acaba não tendo aquele estresse tão grande que a gente viu nas últimas vezes que os dados da economia americana vieram bons. Então, acho que esses são os principais pontos aí que vão fazer preço aqui. O índice Bovespa estava próximo de 0,0, né? Ele chegou a subir um pouquinho no começo do dia, já foi para o campo negativo, e agora a gente subindo 0,15, 0,2 de alta, abriu agora o Ibovespa, perto aí dos 77 mil pontos. Então, como o Rafael disse, né, ontem teve aí um 0-0 o ADR, né, então as empresas brasileiras que têm ações em Nova York negociaram mesmo com o feriado, então fechou aí no 0-0, uma ligeira alta a Bolsa Americana. Hoje, aparentemente, aí ventos favoráveis aí, mundiais, né, principalmente Europa, então o índice abre aqui subindo 0,20, dólar subindo 0,5. Né? Quer mostrar a tela, pessoal? Vamos lá. Colocar. Então, deixa eu ver como que eu... Sempre tem ao vivo, né, com certos problemas técnicos aqui. Opa. Mostrar a tela, pessoal? Vamos colocar. Sempre tem ao vivo.
Sobre aqui isso da Paula. Tá vendo, né? A gente a bolsa aí. Acho que aqui. Só um minutinho, pessoal. Compartilhar a tela. Não. Você tem que colocar no Fast. Então, o pessoal agora está vendo aí. Então, agora subindo 0,31 o Ibovespa, então tá melhorando. O dólar aí subindo 0,52. E aí a gente tem algumas ações na tela ali. Petrobras ainda não abriu. A B3, as ações da própria bolsa já subindo em alta. Ambev. Falando de corporativo, Edu, o que a gente teve de importante? Bom, corporativo, uma grande surpresa. Quer dizer, surpresa não, né? A gente sabia que ia ser bastante disputado. A Eletropaulo, né, Ralf? Então, o maior preço era quase R$33 pelas ações da Eletropaulo. Só lembrando, é uma novela lá, disputa a italiana Enel com a Iberdrola, né, com a Neo Energia. E aí a ação, na quarta-feira, fechou a R$35. Às 7 da noite, as duas empresas entregaram os envelopes, e aí, para nossa surpresa, a Enel, a italiana, ofertou R$45 pela Eletropaulo. Então, isso aí é 30% acima do fechamento de quarta-feira. Então, a ação ainda não abriu aqui, vai abrir com uma forte alta hoje. A italiana entrou para ganhar mesmo, aumentou bastante a oferta que ela tinha feito, que era R$32,20, aumentou para R$45,20. E agora a Enel vai ser, na segunda-feira vai ter o leilão, né, da oferta pública de aquisição da OPA, e ela vai, enfim, se tornar a maior distribuidora de energia, empresa, né, de distribuição de energia elétrica do Brasil. Então, a ação vai abrir aí com forte alta. Pessoal, os espanhóis deram uma chorada lá, mas a oferta da italiana foi muito forte e ela vai levar provavelmente o controle. Lembrando que a AES americana e o BNDES têm cerca de 35% 35% de participação no capital da Eletropaulo. Os outros acionistas devem aceitar. É um múltiplo considerado alto, tá, Rafa? Mais ou menos 11 vezes EV/EBITDA e quase 2,5 vezes o preço sobre o valor dos ativos regulatórios, o tal do RAB. Então, é um valor alto, pago, mas é uma empresa redonda, né, a Eletropaulo, que está aí nas melhores regiões aí do país em termos de PIB. Então, a italiana vem para consolidar. Após essa aquisição, ela fica em primeiro, tanto em número de clientes como em ativos regulatórios. E aí a Neo Energia em segundo e a chinesa State Grid em terceiro. Então, um movimento aí de consolidação do setor elétrico, principalmente a parte de distribuição. No lado corporativo, acho que é um pouco macro isso, na verdade, né, Rafa? A questão aí, a gente até chamou isso de cobertor curto, né? O governo dá os 46 centavos lá de desconto no diesel para que se normalize toda essa situação de greve. Até os petroleiros, que era uma ameaça, né? Parece que a greve já está bem. Não vai ter, né? Mais de 90% das operações estão trabalhando normalmente. E aí ele vai do outro lado e cobra da exportação, né? Principalmente o setor químico e a questão do reintegra. Então, acho que essa é uma medida negativa. Não existe, né, almoço grátis na economia, né? Como a gente fala, alguém sempre paga a conta, né? E o governo não tem dinheiro para pagar a conta, né? Esse é o problema. A gente sempre fala, existe um problema fiscal aqui há anos já, a gente está tentando reduzir o gasto público, e aí essa questão da redução do preço do diesel aí impactou com certeza. O governo tem que tirar de algum outro lugar e já fez isso. Então, acho que é isso. Corte de investimento, né? Então, dos 46 centavos, 16 vem de CID e PIS/COFINS. Os 30 centavos que ele vai compensar a Petrobras foi via decreto, aí via caneta, mais ou menos 10 bilhões de reais. E aí parte disso vem de uma folga, entre aspas, no orçamento. E a gente não sabe muito bem, né? O déficit para o ano já previsto é esperado em 150 bilhões de reais, né? Então a conta está negativa no setor público em 160 bilhões. E aí parte disso ele vai cortar de educação, de saúde, e alguns setores vão pagar o pato, né? Somente os exportadores. Então aí é uma lista grande de empresas, né? Então a gente começa ali com as BRF, JBS, Marfrig,
que exportam proteína, né? Minerva também é uma exportadora. Você tem o setor de papel e celulose, você tem as siderúrgicas, você tem a Embraer. Então, todas essas empresas aí acabam sofrendo. Não tem decisão do governo, então, por isso o nome aí, cobertor curto, né? Exatamente. Bom, pessoal, acho que é isso, são os princípios. Dá uma olhada, ver se tem alguma pergunta. Eu vi aqui, não tem. Hoje é um dia bem parado, né? É a volta aí, ó, entre feriado, uma sexta-feira, a gente acredita até que o volume será mais fraco mesmo no pregão. Não sei se acho que você falou um pouquinho do ADR hoje. Eu falei, a ADR caiu 0,03, então não teve um movimento muito grande. Estava falando que foi um dia não foi muito positivo lá fora, dado a fala do Trump aí, mas hoje é um dia parado, principalmente para o local, né? Muita pessoa física viaja, mesmo os institucionais aí acabam revezando, acaba sendo aquele dia que você não faz muita coisa, né? Só olha o mercado. O pessoal está na fila do posto, né? Tá na fila do posto, tá aproveitando. Então, assim, hoje acho que esses são os destaques. Não temos grandes destaques. O Eletropaulo acho que é o grande destaque, mas ainda não abriu, então ainda não. Mas vai abrir com forte alta, né? O papel fechou a R$35 na quarta-feira, a Enel ofereceu R$45, né? Então vai abrir, como a gente chama, um gap de alta bastante grande. Sim, sem dúvida. Bom, acho que é isso, né? Acho que é isso. Bons negócios a todos aí, bom final de semana, todo mundo de tanque cheio. Espero que semana que vem a gente fale de outras coisas, não fique falando de greve, combustível, coisas parada da economia. Produtivas e coisas mais produtivas. É isso, pessoal. Bom final de semana, até mais, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.